o Quinteiro foi oferecido ao Corinthians, tá? E eu nem trouxe para vocês a informação pela metade, já trouxe a informação já completa. O jogador foi recusado. Vamos lá, nesse final de semana, o jogador Juan Quinteiro, jogador de 32 anos, colombiano, e que está de saída, né, do América de Cali da Colômbia, se ofereceu para jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Foi oferecido pelos seus representantes e foi recusado por Fabinho Soldado e também por Dorival Júnior. São os dois que, né, cuidam hoje da questão futebol no Corinthians, tá? Essa informação de fonte boa, de fonte maravilhosa, de fonte ótima, tá? Só para você já entender a firmeza, né, da notícia. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar aí da possível contratação do Corinthians com Juan Quinteiro, colombiano, meio atacante, né? Mas antes de falarmos desse assunto, vamos falar um pouco da preparação do Timão para os próximos jogos. O técnico Dorival Júnior está trabalhando pesado com o elenco, se preparando para o jogo do dia 13 de julho contra o Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Brasileirão. E aí, a notícia espetacular do Corinthians é que todos os jogadores estão fora do departamento médico, né? Ou seja, aqueles que não estão treinando com Dorival Júnior junto com o elenco, eles estão fazendo uma transição do DM para o campo. Então, a notícia espetacular, né, é que Yuri Alberto apareceu nessa segunda-feira treinando ao lado de Memphis Depay. Para quem não lembra, Yuri Alberto acabou sofrendo aí uma lesão grave, né, de grau 2 aproximadamente, né, de 1 para 2, né? Yuri Alberto acabou quebrando aí a ponta do osso lombar no jogo contra o Atlético Mineiro lá em BH. Então o Yuri Alberto não foi preciso de passar por cirurgia, mas tinha uma previsão entre 3 e 6 meses ficaria fora dos gramados. O Yuri Alberto, que tem um preparo físico espetacular, surpreendeu os profissionais do Corinthians, a fiel corintiana, e já está treinando com o elenco. Então, dia 13, haverá o jogo entre Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena, e o Roberto estará em campo. É a grande notícia, porque sem o Yuri Alberto no ataque, o Corinthians se torna um time muito comum. É o nosso artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro da temporada do Corinthians, um dos artilheiro do Brasil ano passado, artilheiro do século no Corinthians. Então, um jogador espetacular, onde estava fazendo muita falta. E outro que apareceu também já treinando é Gustavo Henrique, que há um mês e meio atrás ele foi operado, né? Passou por cirurgia de hérnia inguinal, e aí está também bem recuperado, provavelmente estará à disposição de Dorival Júnior no jogo contra o Bragantino, um jogo importante, muito difícil. O Bragantino é um time muito ajustado, muito acertado, o Corinthians tem que fazer um jogo muito bom, e nessa segunda-feira também quem apareceu treinando foi o Memphis Depay. Houve todo um buchicho que o Memphis poderia não reapresentar, que o Memphis ia para o Besiktas da Turquia, né? Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, mas a notícia boa é que o Memphis representou e está treinando aí ao lado dos demais atletas. Então o Corinthians se preparando, né? Pegando pesado, porque o Corinthians, além de ter o jogo contra o Bragantino dia 13 de julho, o Corinthians tem que se preparar muito bem para enfrentar o Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Um encontro, né, inédito,
porque o Corinthians e o Palmeiras nunca se encontrou na Copa do Brasil nas oitavas de finais. Então o primeiro jogo ocorrerá dia 31 de julho na Neoquímica Arena e o segundo jogo ocorrerá dia 7 de agosto, né, às 21h30. Os dois jogos são 21h30. Então o Corinthians, Palmeiras é um time muito qualificado, está disputando o Mundial, está muito bem, né? O Palmeiras classificou, né? Já eliminou o Botafogo. Então o Corinthians hoje tecnicamente não é tão bom quanto o Botafogo. Para mim o Corinthians precisa fazer um jogo aí muito próximo da perfeição, porque se não fizer, não consegue passar para o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito ajustado, é um time muito bem organizado. Então o Corinthians precisa jogar muito para conseguir essa classificação, porque para a gente é muito importante. Paga muito bem. Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, recebe aí 4 milhões e 700 de premiação e chega às quartas de finais da Copa do Brasil. Gente, vamos falar um pouco extracampo agora. A Polícia Militar fez uma vistoria nos equipamentos de biometria facial na Neoquímica Arena nessa tarde de segunda-feira e a polícia aprovou. Isso já gerava um incômodo ao presidente Osmar Stabile, que nesse momento é um presidente interino, porque Augusto Melo pode retornar dia 9 de agosto após a votação da Assembleia Geral dos Sócios. Agora o Corinthians está aguardando aí um laudo, né, da polícia oficializando aí a liberação da capacidade total do estádio. E tendo em vista que após os jogos do Mundial de Clube, todos os estádios com mais de 20 mil pessoas é obrigado a ter a biometria facial. Augusto Melo iniciou essa negociação e ele aí foi afastado dia 26 de maio. E aí o presidente interino Osmar Stabile deu continuidade nessa negociação, né? E teve sucesso, porque a polícia aprovou. O nome da empresa que faz a biometria facial é Ligatec. Então essa empresa aí que vai tomar aí todas as providências necessárias, né, a respeito da biometria do Corinthians. Então um negócio espetacular, né, que agora se tornou obrigatório em todos os estádios. Gente, vamos para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho de contratação. O Corinthians acabou aí, Romarinho, na verdade, acabou sendo oferecido ao Corinthians, né? O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, negou, não quer a contratação de Romarinho. Romarinho diz que aceita ganhar menos, mas o menos do Romarinho deve ser 1,5 milhão a 2. E a ideia do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, é ter um time mais jovem. Acho que a ideia do Fabinho está perfeita, porque o Romarinho já tem 34 anos, está em final de carreira, né? Foi muito bem no Corinthians, se tornou ídolo. Então acho que não tem nada a ver. O que aconteceu no passado acabou. O Corinthians tem que ter outra mentalidade, buscar coisas novas. Fabinho está certinho. Também foi oferecido ao Corinthians Juan Quinteiro, né, que está de saída do América de Cali. E nesse último final de semana, o colombiano acabou sendo oferecido ao Timão. Outra vez, Fabinho Soldado vetou essa contratação. Lembrando que o meio atacante tem 32 anos. Timão hoje já tem muitos jogadores no elenco acima de 30 anos. Então a intensidade do time em campo acaba aí baixando muito por causa da idade. Nesse momento o Corinthians quer mudar essa faixa etária de idade dos atletas contratados. O Juan Quinteiro ano passado arrebentou no Racing, né, da Argentina. Inclusive acabou aí contribuindo muito com o seu futebol para eliminar o Corinthians na Sul-Americana em 2014. O Juan Quinteiro para mim, sinceramente, é um Coronado um pouco mais melhorado, é um Coronado um pouco mais barato, só isso, porque, sinceramente, acho que o Corinthians não está perdendo nada, é um jogador que tem uma certa idade, o Corinthians tem que baixar esse nível para ter mais intensidade, para ter mais competitividade. E aí, o Augusto Melo falou que não contrataria jogadores acima de 30 anos,
E com um ano e 5 meses de trabalho no Corinthians, o Augusto Melo acabou colocando o Corinthians aí de 5 a 6 jogadores acima de 30 anos. Para mim, um erro gravíssimo. O elenco precisa de ter alguns jogadores um pouco mais velhos, mas a maioria jogadores jovens. O time jogar com intensidade, jogar com velocidade, jogar quebrando as linhas. E hoje o Corinthians não tem. Por isso que o técnico Dorival Júnior tem pedido aí o atacante Biel, porque é um cara jovem, rápido, técnico, joga pela direita, joga pela esquerda. É um cara que quebra a linha e faz a infiltração, apoiando muito bem, chegando até a cara do gol. Então, Corinthians, na pessoa do Fabinho Soldado, está correto a mentalidade de querer algo novo, algo inovador, né? Chega de repatriar ídolos, chega de jogadores acima de 30 anos. A gente vê que o Corinthians repatriou vários ídolos e não teve resultado, não teve sucesso. O último agora é o Michael, que não tem conseguido performar, não tem conseguido jogar no Corinthians. Então, Corinthians, para ano que vem, tem que fazer uma limpeza, reformular completamente esse elenco, porque é um elenco velho, um elenco cansado, um elenco que joga com intensidade baixa, e isso no futebol moderno de hoje não consegue resultado. E aí, fiel, o que vocês acharam? A biometria facial vai ajudar na identificação do torcedor quando acontecer qualquer ato de irregularidade? Qual que é a opinião de vocês? Ou a biometria facial acaba violando o direito privado do cidadão? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o mundo dos esportes, mais especificamente se falando de Corinthians, e vocês receberão muito atualizado todas as informações, beleza? Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.